de março, né? Então, é dia do contador de histórias. E eu gostaria de começar contando para vocês, lendo o Credo do Contador de Histórias. É uma singela homenagem ao narrador que mora em mim, que mora em vocês. Boa tarde, Catiane. É um narrador que mora em mim, que mora em vocês. A gente sabe que... Deixa eu ver aqui. A gente sabe que o Dia Internacional do Contador de Histórias ele foi comemorado pela primeira vez lá na Suíça, em 1991, então, quer dizer, não faz tanto tempo assim, né? E ele é celebrado mundialmente no dia 20 de março, que é a data de início da primavera no hemisfério sul, que é o tempo de transformação. Assim, o contador atua como o potencializador das transformações humanas por meio das narrativas que traz em seu corpo e na sua voz. Eu gosto muito desse credo, principalmente quando eu dou a oficina presencial, eu sempre começo com ele, que diz assim: creio no contador como memória viva do amor e creio em seu filho, e no filho do seu filho, e no filho do seu filho, porque eles são a estirpe da voz, os criadores da terra e do céu, das vozes das vozes. Creio no contador concebido nos espelhos d'água, nascido humilde, tantas vezes negado, tantas vezes crucificado, porém nunca morto, nunca sepultado, porque sempre ressuscitou dos vivos, congregando ao ser xamã, fabulista, contador de histórias. Creio na magia que na entrada das cavernas acendeu o primeiro fogo, que reuniu como estrela o assombro, o tremor e a fé. Creio no contador que desde os tempos tribais a todos antecedeu para alcançar-nos porque é. Creio em suas mentiras fabulosas, que esconde fabulosas certezas no prodígio de sua invenção, que aticina realidades insuspeitas. E também creio na fantasia das verdades e nas verdades das fantasias. Creio em suas mentiras fabulosas, que esconde fabulosas certezas no prodígio de sua invenção e vaticínio. Estou repetindo aqui. Realidades insuspeitas, e também creio na fantasia das verdades e nas verdades da fantasia. Por isso eu creio nas 7 léguas das botas, na serpente, que antes foi inofensiva, galinha, e no gato único do mundo, aquele gato que miava e lançava moedas de ouro pela boca. Creio nos contos de minha avó, nos contos de minha mãe, e nos contos que minha mãe acreditou, nos contos que minha avó também acreditou, nos contos que minha bisavó, e recordo a voz que me contava para afastar as enfermidades e o medo, a voz que recordava os conselhos entesourados pela mãe para passá-lo ao filho. Não te desvies do teu caminho, nunca faças de noite o que podes te envergonhar pela manhã. Creio no direito da criança escutar contos. E mais, creio no direito das crianças vivas dentro dos adultos, de voltar a escutar os contos que povoavam sua infância. E mais,
Creio nos direitos dos adultos desde sempre e para sempre, de escutar contos e outros contos. Creio no gesto que conta, porque em sua mão desnuda, despojadamente desnuda, está o coelho. Creio no tambor que redobra, porque haveria sido do mundo se não tivesse sido inventado o tambor. Se a poesia não reinventasse o mundo dentro de nós, se o conto, ao aprovisar o mundo, não se redenomasse, se o teatro não se desvalesse a cerimônia secreta das máscaras. E por isso eu creio. Creio e narro oralmente. Creio que contar é defender a pureza, defender a sabedoria da ingenuidade, defender a força da indagação. Creio que contar é compartilhar confiança, compartilhar a simplicidade, com transparência de profundidade, compartilhar a linguagem comum da beleza. Creio que contar, meus amores, contar é amor. Garçom, Céspede. Mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos dando continuidade à nossa oficina de contação de histórias, Contando para Contadores. É um projeto que veio através do edital Aldir Blanc, da cidade de Navegantes, como apoio aos artistas. E eu vou começar contando para vocês um conto da tradição oral que eu ouvi de uma grande amiga minha, Andréia Cosi, do movimento Mocoan, em uma das lives que eu dei com ela. E no conto era mais ou menos assim. Era uma vez, numa pequena vila, um grande sábio. Nessa pequena vila, desse pequeno povoado, quando acontecia alguma coisa que deixava aquele povoado aflito, eles recorriam a um grande sábio. Esse sábio, então, sabia um caminho numa floresta ali perto. E lá ele entrava na floresta, e quando encontrava um caminho, ele acendia, ele sabia acender uma grande fogueira. E depois ele entoava canções. As pessoas desse pequeno vilarejo ficavam melhor, se sentiam melhor e viviam mais felizes, mais tranquilas. Só que os anos passaram e esse sábio, esse grande narrador, morreu. Então buscaram um outro homem. Esse homem também sabia encontrar um lugar na floresta. Também sabia fazer uma grande fogueira, mas não sabia entoar canções. Mesmo assim, o povo daquele povoado confiava nele e se sentia feliz. O tempo passou e às vezes não precisa passar tanto para que a morte nos acometa. E foi isso que aconteceu. E aí encontraram outro homem. Esse outro homem, ele sabia encontrar o lugar na floresta, mas ele não sabia fazer a grande fogueira. Ele não sabia entoar as canções necessárias. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam confiando nele. Mesmo assim, elas se sentiam tranquilas e felizes. O tempo passa muito depressa e a gente não se dá conta. E quando se deram conta, esse homem também havia morrido. E não havia mais ninguém, a não ser um homem que contava histórias. E foram em busca dele.
Mesmo esse homem, não sabendo encontrar um lugar na floresta, não sabendo acender a grande fogueira e muito menos entoar as canções necessárias. Mas quando ele começou a cantar, em volta dele, as pessoas começaram a se acumular para ouvir as histórias que ele contava. As pessoas começaram a confiar nessas histórias e se curar através delas. Então, elas passaram contando e recontando as histórias que esse grande contador de histórias passou para elas. E as histórias foram passando de boca em boca até que chegou hoje, nessa tarde, e eu passei para vocês. E bendito e louvado esse conto acabado. Essa é um conto da tradição oral, chama-se O Narrador. Eu já ouvi várias versões, inclusive Ivani Magalhães conta também esse conto, mas eu ouvi essa história da minha querida amiga Andréa Cosi. Quem não conhece, coloquem lá no Google, depois, se vocês quiserem, eu coloco no grupo. Quem não a conhece, é uma grande pesquisadora da cultura popular amazonense e do Pará. É uma pessoa extraordinária, com um vasto conhecimento nos contos de tradição oral. A gente vai começar a falar hoje sobre esses contos, os contos de tradições orais. O que são os contos de tradições orais? O que são os contos folclóricos, os mitos? Uma característica grande dos contos populares e os contos de tradições orais é a facilidade com que eles são assimilados em culturas, as mais diversas. Isso se deve à universalidade e à universalidade dos seus temas, como amor, desamor, traição, ciúme, crueldade, astúcia. Lá vem o Pedro Malazarte com as suas astúcias. Encontro, desencontro, perdas, esperança. Enfim, são esses os sentimentos que podemos encontrar na base das experiências que tecem a experiência humana, independentemente de tempo ou lugar. Para falar desse tema, os contos populares ou contos de tradição oral, que são a mesma coisa, utiliza-se de metáforas e de uma linguagem de imagens, o que nos torna acessível a todas as idades e o que os torna acessível a todas as idades e as classes sociais. Outra característica importante é a forma que ela é transmitida. Ela é passada oralmente. E essa passagem, ela atravessa fronteiras, como as aves migratórias. De tanto viajar na palavra dos contadores de histórias, os contos populares eles acabam construindo seus ninhos, também na imaginação das gentes e das terras distantes. Exemplo disso é o conto, né? O Caboclo, o Padre e o Estudante, recolhido no Nordeste brasileiro, e os Três Toldas, recolhido no folclore libanês. Então, se você lê os Três Toldas, você vai encontrar uma característica e uma referência forte do conto que foi recolhido lá no Nordeste, inclusive está num dos livros de Luiz A Câmara Cascudo, Lendas Brasileiras. E é muito interessante, porque eles vão passando de boca em boca, viajando, né? Viajando fronteiras
E a gente ouve um conto português, por exemplo, e a gente começa a buscar características e histórias de tradições orais que a gente ouve no Brasil. A Catherine Zacati, ela é uma grande contadora de história francesa, abordando as questões da migração dos contos e de sua aclimatização nas diferentes culturas. Ela nos diz assim: o conto é como um ser humano. Ele tem o esqueleto, a carne, as roupas e uma alma. O esqueleto é uma estrutura do conto. Se você o modifica, você quebra o conto. A carne não é a mesma coisa. A carne é a cultura. Uma chinesa não anda como uma africana. Essa diferença existe no conto. As roupas são as palavras que você utiliza. Mas para vestir um conto, não se deve cometer um erro cultural. Para contar um conto chinês, é importante saber o que é a China. Você conta um conto indiano e sente que tem em sua boca e em suas palavras o sari. Mas há milhares de saris e você pode escolher entre eles. Essa escolha cabe inteiramente a você. A arte do contador está em sua maneira de vestir o conto. Em vez de rejeitar algo que possa parecer uma fraqueza do conto, porque foge ao nosso entendimento, deveríamos buscar compreender que há alguma coisa da cultura do povo. A cultura é completamente transmitida no conto. Encontra-se aí, na alma de um povo. Então, essa fala da Catherine Zacati está no livro O Ofício do Contador de Histórias, de Gislaine Avelar Matos e Mussorzi, nesse aqui, tá? E é bem isso, né? A gente se veste de histórias e começa a entender. Você não pode tirar a estrutura do conto, mas você vai modificando ela. Por quê? Porque já dizem que quem conta um conto aumenta um ponto, né? E é importante a gente entender isso. Então, essas histórias, elas foram passadas de boca em boca. É muito importante, quando você começa a trabalhar com espetáculos de narrativa, a participar de editais, eu acho que eu já falei isso, mas eu vou refletir um pouquinho, vou repetir um pouquinho. A gente começa sempre com esses contos de tradição oral, esses contos passados de boca em boca. A Ângela depois vai colocar algum link de narradores, né, narrando contos de tradição oral. Um que eu gosto muito é Augusto Pessoa, mas uma grande contadora de histórias, pesquisadora, é a Regina Machado, que mergulha nesse universo da tradição oral, dos contos de boca. Dentro desses contos de tradição oral estão os mitos, as lendas, os contos folclóricos. Está tudo dentro dos contos da tradição oral. Então, às vezes, a gente meio que se confunde, né? O que é um mito, o que é uma lenda, qual a característica do mito, qual é a característica da lenda. E não posso deixar de afirmar para vocês que né, que é centro de pesquisa, tem vários artigos referentes às narrativas, um grande folclorista brasileiro é o Luiz da Câmara Cascudo, e um grande folclorista aqui de Santa Catarina é o Franklin Joaquim Cascais, que fez o resgate dessas histórias e publicou, né? Então, a gente precisa entender que dentro desses contos de tradição oral estão os mitos. O mito, ele vem do grego, mutos, que é uma narrativa fantástica, que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo
que existe e é considerado importante para um determinado povo. A reunião dessa narrativa forma um conjunto de explicações sobre o mundo. Chamamos essas explicações de mitologia. A mitologia, como se conhece hoje em dia, tem origem na Grécia Antiga. A cultura grega politeísta, que é a crença em muitos deuses, possibilitou a criação de um modelo complexo de interpretações sobre a origem do mundo e a relação dos seres humanos com a natureza e com os deuses. E o mito, ele cumpre o papel de ensinar através de histórias repletas de simbolismo, que relacionam elementos sobrenaturais com a vida dos seres humanos, dando lições como se deve viver. O significado do mito também relaciona com alguns aspectos que possam parecer sobre-humano ou até mesmo sobrenatural. Uma pessoa pode ser chamada de mito, né? A gente, fulano é um mito. Quando suas ações, elas parecem estar para além das pessoas comuns. A exemplo das divindades gregas. E a gente tem como mito, nesse universo, o surgimento do universo. Como é que o universo surgiu? E, a partir dele, cria-se o mito. O mito dos elementos da natureza, né? Como é que surge a chuva? Como é que nasce a noite? E os principais temas desses mitos, exemplo, tem o mito de Cromos, que é sobre o tempo e o nascimento dos deuses. O mito, aquela história linda, que é o mito de Pandora, que fala sobre a primeira mulher e a curiosidade humana e o surgimento dos problemas semelhante. Esse mito de Pandora, quando ele fala dessa mulher e traz, né, a curiosidade, como é que nasce a curiosidade humana, como é que essa mulher traz a curiosidade humana, eu tenho certeza que vocês não assimilam, mas ela é muito parecida, e é um mito também, e muita gente nem sabe disso, a passagem bíblica que fala sobre como surgiu Adão e Eva. Essa passagem bíblica, ela acaba sendo um mito, porque ela explica, né, que a Eva surgiu da costela do Adão. E o mito são histórias fantásticas, sobrenaturais, diferente dos contos folclóricos, diferente das lendas. Até aí tudo bem? Eu tenho aqui, esse livro aqui, do Teobaldo Miranda Santos, Lendas e Mitos do Brasil. Fantástico, tá? Depois eu coloco lá no grupo. Lendas e Mitos do Brasil. E ele fala sobre o poder da caipora, sobre a morte de Zumbi, o engenho mal assombrado. Então, ele traz várias histórias, vários mitos, né, que circulam no nosso país. Então, é muito importante a gente conhecê-los. Além, é claro, como eu já falei, de Luiz da Câmara Cascudo, tá? Que traz várias lendas e mitos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as lendas. As lendas, elas surgiram, ou melhor, a palavra lenda, ela provém do latim e significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narravam
a vida dos santos e dos mártires, e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Olha só que interessante. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns. As pessoas comuns foram se apropriando dessas narrativas e se tornando populares, em razão da comparação entre o teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Não demorou muito para que essas narrativas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas. Atualmente, a lenda ela é transformada pela tradição. É um produto inconsciente da imaginação popular. Que também são contadas, histórias contadas de boca em boca, com os contos da tradição oral. Então, dentro dos contos da tradição oral, estão os mitos, as lendas. As lendas, elas vêm se transformando, mas sem perder uma das suas principais características, que é a fantasia. Dentro ainda desse contexto, mitos, lendas, tem os contos do folclore. O folclore, ele se constitui dos elementos que fazem parte da cultura popular e tem como símbolos as festas, as danças, os jogos, as lendas e crendices tradicionais. Entram as cantigas dentro desse elemento, as cantigas, o que é. Por folclore, entendemos as manifestações das culturas populares que se caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto na forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e a tradição de um povo, transmitido, olha lá, de geração para geração, quer dizer, de boca em boca. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que são enraizados na tradição desse povo são partes do folclore. Então, o folclore não é só o Saci Pererê, né? A gente, enquanto educador, eu vou trabalhar esse mês do folclore, dia 20 de agosto, eu vou trabalhar esse dia, eu vou trabalhar o Saci ou a mula sem cabeça. Não, eu posso trabalhar uma cantiga, eu posso trabalhar uma música, e eu não preciso esperar o dia 20 para trabalhar o folclore, porque o folclore são histórias da cultura de um povo, então eu posso trabalhar com o folclore o ano inteiro. A gente precisa quebrar esse paradigma. Não, claro que a gente sabe que, enquanto educador, tu tem um currículo para seguir, né? Tu tem uma pauta, tem a semana do índio, tem a semana... Mas isso não impede de eu trazer essas narrativas, esses contos do folclore brasileiro, que as crianças amam, que a educação infantil ama, durante o ano. E fazer um projeto, porque tem muita coisa. Então, a gente traz as parlendas, as cantigas, que tudo estão dentro do folclore, tudo fazem parte da cultura do povo. E que são passadas, como é que as histórias, o folclore é nos passados? De boca em boca. Né? Então, um contou para mim, e também eles mudam. Se a gente fazer... Eu estou fazendo uma pesquisa, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as cantigas, e a cantiga que eu ouço aqui, às vezes não é a mesma cantiga que se ouve na Bahia, ou que se ouve em São Paulo. Esse contar, né, cantar e aumentar, acaba se modificando. Isso traz muito da raiz cultural daquela região. E é muito engraçado isso. Não é igual um prato ou uma comida. Aqui a gente chama de cabaça. Lá no Rio Grande do Sul chama-se de porongo, né? O fruto da cabaça. Essas características peculiares de cada região. E as cantigas também sofrem esse processo de mudança. Por quê?
porque partem da cultura de um povo. Dentro dessa cantiga tem a identidade daquele povo. É muito engraçado, porque eu falando com uma amiga minha, eu estava percorrendo as escolas de navegantes com um espetáculo Contos do Folclore Brasileiro, onde eu trazia várias histórias. E eu tinha um saci que eu mostrava ele, é um saci feito dos nós da abaomi. Ele não tem costura, ele é todo feito como os nós da abaomi. Eu vou trazer para vocês na última aula como recurso. Muito legal. Só que ele era muito pequeno, então era muita criança, né? Muita criança. Então eu gostava de trazer ele, né? Na minha fala, na minha narrativa. Enquanto esse saci era pequeno, quando ele nasce, quando a mãe encontra ele, que se der, eu vou trazer essa história para vocês. É uma história muito legal. É um conto do saci, mas não, a gente tem que sair, a gente, enquanto educador, a gente tem que sair da caixinha, né? Porque a gente vai lá na internet, eu tenho que trabalhar os contos do folclore, daí eu vou lá, contos do saci, é sempre a mesma coisa. É aquele saci que nasce no gomo do bambu que Monteiro Lobato nos trouxe e acaba criando uma imagem. E a gente não consegue entender que existe muita coisa, muitas histórias. E eu, quando eu estava pesquisando e coletando uma história para trazer, né, dentro desse espetáculo, eu ganhei de presente uma história de saci, mas em literatura de cordel. Como eu tenho muita facilidade para escrever, né, em literatura de cordel, eu imaginei que seria facílimo, né? Muito fácil, tá para mim. Fui lá, li, pesquisei, gente, para encurtar a conversa, eu vou dizer para vocês que foi a coisa mais difícil que eu fiz. Porque quando tu traz um livro como referência de autor vivo, né? Claro que eu entrei em contato com o autor, ele me autorizou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente apresenta uma obra de um autor vivo. Você tem que trazer referência a esse autor, à editora e ao ilustrador. E quando você vai apresentar, principalmente quando você for apresentar essa obra desse autor num espetáculo, porque normalmente eles pedem uma autorização do autor que você vai trabalhar a história nesse espetáculo. Quando for em sala de aula, não há essa necessidade, né? Você simplesmente fala que você vai contar uma história com as suas palavras, mesmo assim trazendo sempre referência quem contou, onde você ouviu, se foi de uma obra, o nome da obra, o autor e a editora. Isso é muito importante. Como eu estava falando para vocês, quando a gente trabalha com literatura de cordel, foi uma das experiências mais difíceis na minha vida. Mas também foi surpreendente, porque saiu fora do contexto das histórias que a gente já conhece. Eu vou trazer esses dois modelos para vocês. Vou trazer a história do Marco Aurélio, que é a lenda do Saci Pererê, em literatura de cordel, na qual eu apresentei no espetáculo Contos do Folclore Brasileiro, e vou mostrar para vocês também, já nessa aula, não vou esperar para a próxima, o Saci feito de nós, como é feito a abaomi, né, na qual eu trabalhei com esse elemento lúdico dentro desse espetáculo. E vou trazer também esse livro aqui, através de uma mediação de leitura, que é da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Maurício de Souza traz uma série de livros falando sobre o folclore brasileiro. Por exemplo, tem esse aqui, Brincando do Folclore, né? São livros em palpete, que as imagens se movimentam. Tenho esse aqui também, Brincando de Folclore, que é da mesma coleção, mas esse fala sobre a Vitória Regis. Trago esse aqui, que é a Catarata do Iguaçu, como ela se formou, também do Maurício de Souza, da mesma coleção. E esse daqui, que é o surgimento do Iapoque, né? Do Iapoque ao Chuí.
são os rios. Então, essa coleção é muito legal para se trabalhar em sala de aula. Eu vou trazer primeiro essa história do Maurício de Souza, que é a história mais comum, e depois eu vou trazer para vocês a história do Marco Aurélio, a lenda do Saci Pererê. E a história do Maurício de Souza, que se chama O Saci, começa assim. Deixa eu me ajeitar aqui para poder pegar. Então, esse livro ele é muito indicado para que você trabalhe ele em sala de aula, numa meia roda, com poucos alunos, né? Uma turma pequena. Por quê? Como você vai trabalhar com imagem, e o interessante desse livro é as imagens, né, na qual você vai abrindo o livro, as imagens vão se modificando. Se você trabalhar com uma turma muito grande, isso não vai acontecer. Vai ter criança que vai dizer, professor, eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo ver. Então, se o intuito é trabalhar com as imagens, com o visual, além da história narrada, é muito importante que toda criança tenha acesso a essa imagem. E a história começa assim. Era uma vez um saci. Um só? Não, vários negrinhos, baixinhos e carecas, com dentes muito brancos e um gorro vermelho na cabeça. Ninguém sabe quantos sacis existem, mas o povo conta que todos eles nasceram no meio da mata, pulando numa perninha em uma noite de tempestade, após 7 anos de gestação, dentro de um gomo de bambu. Quando aparecia nas fazendas, em seus redemoinhos de vento, o saci logo fazia muitas travessuras e assustava todo mundo. Dava nó na crina dos cavalos e estragava plantações, chegava até a tirar brasa nas pessoas. E o Pestinha não parava de rir. O Saci arrastava tudo. Era um verdadeiro terror. Um dia, o garoto resolveu dar um basta nessas estripulias. Ele aprendeu com um avô que para capturar um saci é preciso jogar um rosário. Um rosário bento, não pode ser um rosário qualquer, não. Tem que ser um rosário bento. E é necessário também, quando estiver no meio do mato, levar uma peneira e jogar dentro do redemoinho do saci e pegar a carapuça dele. Dito e feito, o menino prendeu o saci, que para ter a carapuça de volta, prometeu nunca mais estragar as plantações daquelas bandas, porque dizem que o que faz o saci desaparecer e aparecer em diversos lugares é a carapuça mágica. A partir do momento que você tira a carapuça do saci, você consegue prender o saci e assim mandar e desmandar no Pestinha. Promessa feita. O saci entrou em seu redemoinho de vento e sumiu. De vez em quando, o garoto vê nós nas crinas dos cavalos e uma ou outra porteira aberta. Mas os ovos estão sempre no ninhos e o leite da ordenha nunca mais foi perdido. Pelo jeito, ao menos um saci deixou de ser tão malvado e tão bagunceiro. Colorim colorado, e esse conto do Saci, do Maurício de Souza, está acabado. Então, essa história é a história mais comum que a gente conhece, que Monteiro Lobato traz, né, no livro dele, quando ele fala sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o Saci sempre aparece fazendo a maior estripulia, né, com a crina do cavalo, talhando o leite da panela,
e ele sempre chega naquele redemoinho de vento e é assim que ele some. A partir do momento que você consegue, através de uma reza, né, usar um terço ou um rosário bento com uma peneira, né? Você joga o terço, mas tem que ser um terço bento, benzido. Com a peneira, você consegue tirar a carapuça dele e assim você consegue domar, digamos, o saci, porque ele fica à mercê, né? Sem o poder dele que está na carapuça. Agora eu trago para vocês esse livro aqui, né? Como eu falei, que é o livro do espetáculo do Marco Aurélio. A ilustrações é da Elma, A Lenda do Saci Pererê em Literatura de Cordel, pela editora Paulus. Foi esse livro na qual eu utilizei para fazer o espetáculo Contar para Encantar. É uma história bem diferente, mas é uma história muito bonita. Nesse espetáculo, a Bruna Piorani, que é uma cantora de Balneário Camboriú, fazia parte desse espetáculo Contar para Encantar, e ela fazia parte da sonoplastia. Então, eu já quero mostrar para vocês, esse aqui é o saci, ó, ele não tem costura, ele é feito de nós, da mesma forma que a baomi, né? Então, o corpo dele é feito de nós. Então, quando eu trabalhava com ele nesse espetáculo, eu trabalhava assim na minha mão. E era muito interessante o olhar da criança para esse saci. Eles visualizavam aquela criança da história. E quando ele já estava, né, que ele vai crescendo durante a contação de histórias, durante o espetáculo, aí eu trazia esse saci já maior, né, aonde ele ia pulando e fazendo as peraltices durante o espetáculo. E isso era muito legal. Só que eu preciso sempre tomar cuidado na hora de usar um elemento e na hora de guardar, sumir com esse elemento. Eu não posso deixar ele jogado em qualquer lugar, porque o olhar da minha criança, o olhar do meu público vai ser direcionado para esse elemento, né? Se eu dou vida a esse elemento, a partir do momento que eu trago ele para a minha narrativa, para a minha história, eu tenho que tomar muito cuidado da forma que ele vai sair da minha história, entendeu? Para que a criança não fica perdida, né, com a imagem do saci, e que haja essa passagem de tempo. Então, a história de hoje, que eu vou trazer em literatura de cordel, começa assim. Criançada, nesse instante, preste atenção, porque eu vou contar uma história com o Saci Pererê, que hoje é bem conhecido até mesmo na TV. Há muito tempo atrás, um casal seguia pela estrada, quando a mulher avistou, num cantinho desprezada, uma criança chorando, que ali foi abandonada. A mulher ficou com pena e apanhou o pequenino. Disse ao marido Jacó: vamos criar o menino, pois morrerá se deixarmos à mercê de um mau destino. Respondeu o homem: Maria, se é isso que você quer, vamos levar para casa, e seja o que Deus quiser. Foi, pegou o menino e entregou à mulher. Ela viu algo de comovente, pois, além de muito magro, tinha uma perna somente e ainda foi abandonado por uma perversa gente. Ai, era um menino faceiro, tinha os olhos gateados e a expressão que é própria dos meninos mais levados. Mas nos beber esses traços, às vezes, não são notados. O menino foi crescendo até completar 6 anos. Porém, os pais não podiam batizar. O motivo? Não havia padre no lugar. Contudo, a mãe lhe ensinava as orações que sabia. Pai Nosso, Salve Rainha, o Credo e Ave Maria. E o menininho esperto rapidamente aprendia.
Até aquele momento, ele nunca tinha andado. Aí veio um padre e foi feito batizado. E de Saci Sá Pereira, o menino foi chamado. Mas algo extraordinário nesse instante aconteceu. Aquele menino, que nunca andou e nem correu, pulou de uma perna só e dali desapareceu. Era isso que eu queria, disse o danado e sumiu, virando a curva da estrada. Pela mata escapuliu e durante muito tempo, por ali ninguém o viu. Passou o tempo e o Saci voltou àquela fazenda. Parecia que o danadinho vinha mesmo de encomenda, causando aborrecimento em uma algazarra tremenda. Ele amassava a panela, sujava a casa todinha, misturava nas vasilhas o açúcar com a farinha e ia embora sorrindo, pulando numa perninha. A mãe aflita, rezava as orações que sabia. Mas o Saci as orações repetia. Todo dia o Saci vinha pulando, dando pinote, sujando a água do pote. Assim, os pais adotivos sofriam com o molecote. Até que o velho Jacó, com muita sabedoria, rezou ao único oração que o Saci não conhecia. Ele tentou imitar, mas sem saber não podia. E o Pestinha então ficou cada vez mais irritado, porque aquela oração a mãe não tinha ensinado. E pela glória das virgens, o Saci foi derrotado. E aos pais adotivos nunca mais aborreceu. Virou um redemoinho e dali desapareceu. A oração da glória das virgens ao danadinho venceu. Porém, ele ainda é para muita gente um flagelo. Com seu gorrinho vermelho, jamais enjeitou um duelo. E quem avista à noite, de medo, fica amarelo. Hoje é Saci Pererê, já não é mais Sá Pereira. Só não mudou uma coisa: adoro uma brincadeira. E só a glória das virgens o faz sair de carreira. Também ele na cabeça usa um gorro avermelhado. Se alguém lhe tomar, o Saci é derrotado. E quem lhe tomar o gorro ficará sendo mandado. É fácil de conhecer, traz um cachimbo na boca e vem num redemoinho, numa algazarra tão louca, que desde já eu aviso, a confusão não é pouca. Da origem do Saci, falei tintim por tintim. Pergunte para Carochinha, se não acreditar em mim. Quem souber, que conte outra, pois esta chegou ao fim. Colorim colorado. E esse conto, A Lenda do Saci Pererê, de Marco Aurélio, está acabado. Então, é uma história diferente, onde ele é encontrado e os pais adotivos, né, pegam esse menino e cuidam dele com todo amor, mas é a origem dele, né? Ele veio do meio da floresta e veio com essa coisa de fazer mil e uma estripulias, né? E por mais que a mãe tentasse educar, tentasse ensinar, ele aprendia, ele era muito esperto, só que ele acabou sendo derrotado através da oração. Então, ele é uma história diferente, né? Ele não fala da onde ele nasce, ele fala da forma que ele é encontrado no meio da rua. Então, assim, é um tema que dá para trabalhar por várias vertentes, né? Dá para a gente falar sobre a adoção, a importância da adoção, né? O estado que essas crianças chegam para essas famílias,
a desconstrução de a gente querer sempre uma criança, quando se vai adotar uma criança pequena, de olhos claros, né? E a gente nunca vê essa criança com algum problema de saúde, que pode ser amado, que pode fazer parte dessa família. Então, assim, essas histórias nos dão a possibilidade de trabalhar dentro de sala de aula com os nossos alunos. E, Limilson, eu vou te dar um conselho, né? Uma dica, digamos assim. Eu vou trazer uma dica. Existem muitas histórias que você pode trabalhar com os teus alunos, com os teus alunos dentro de sala de aula. Uma atividade legal é levar para dentro de sala de aula um espelho, né? E pedir para que a criança ou adolescente faça o seu autorretrato. Olhe no espelho, veja as suas características e faça o seu autorretrato. E também dá para fazer um círculo, entregar para cada criança uma folha, para cada adolescente uma folha. E a partir do olhar do outro, a criança começa a se desenhar. Por exemplo, né? Eu começo a desenhar você, com as suas características. Eu tenho um tempo para isso. Depois eu digo, passa. E essa folha vai correndo de mão em mão, e cada amigo, ele vai te ver de uma forma diferente. Isso também é muito legal para trabalhar em identidade com essas crianças. Fora a literatura, que é vasta. Então, eu trago algumas referências com o Celso Sisto, né? O Celso Sisto tem um livro muito legal chamado O Casamento da Princesa. Tem um livro chamado Uma Princesa Nada Boba, de Luiz Antônio. Esse aqui também do Celso Sisto, que é maravilhoso, Mãe África, Mitos, Lendas, Fábulas e Contos, pela editora Paulus. Traz várias histórias com esse empoderamento. Eu gosto muito do Obax, né? É linda essa história. As ilustrações é do André Neves, é pela Brink Book. Tá? É uma história muito poética. Vou mostrar aqui. Ó, né? As ilustrações são belíssimas. Fala sobre essa menina que sonha e que as pessoas não acreditam nos sonhos dela, né? Que um dia choveu flores e a flor, né, acaba realmente chovendo no final da história, e é belíssima a história. Tem esse aqui também, que eu gosto muito, que é da Sandy Oliveira, o Black Power de Akin, com ilustrações do Rodrigo Andrade. Eu gosto muito desse livro. Fala sobre a identidade cultural, sobre o cabelo. Meu cabelo fala muito de quem eu sou, conta a minha história. É muito bonito, super recomendo. Tenho aqui também O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos. Ok? Tenho aqui também Oba Oba, no Baobá, Histórias com Perfumes de África, da Cláudia Lins, e ilustrações por Maurício Negro, da editora Paulinas. Então, esse livro aqui também é muito bonito, Irmã Estrela, tá? Do Aline Abalclou e da Judy Gruyer, e traduções da Lígia Canambartoni, da FTD, traz ilustrações muito bonitas também. E é muito legal porque esse livro aqui, ele fala de uma região da África, e ele é muito interessante para a gente trabalhar as perdas. A gente está numa época de pandemia, e ele é uma forma leve. Esse menino, ele acaba perdendo a irmã, ele não chega a conhecer a irmã, né? Ele já nasce sabendo que ele teve uma irmã e que essa irmã virou estrela. E toda noite ele começa a conversar com ela. É muito bonito, chama-se Irmã Estrela. Então, essas são as referências que vocês podem trabalhar em sala de aula. Fica aqui as dicas. Tem muita coisa boa
que dá para trabalhar com esses alunos. Eu vou encerrar agora fazendo a mediação de um livro, esperando vocês na nossa próxima aula, né? Essa é a terceira aula, a gente encerra na próxima aula. E eu vou encerrar com a mediação desse livro aqui, que se chama Batidas de Oclã, que é da minha amiga Rosane Castro, com as ilustrações da Mônica Papesco. Libretos é a editora, tá? Eu gosto de começar essa história com uma música muito legal. Então, eu vou pegar aqui o tambor, porque esse livro, ele traz essa identidade, né, cultural. Ele fala sobre, no final do livro, ele traz essas referências sobre os tambores, os tipos de tambores. Então, começa assim a história. O tambor virou o tempo e virou uma tradição. Para quem toca é complemento, instrumento de devoção. Papai toca o tambor que eu quero ouvir. Mamãe ensinou que de onde eu vim, o tambor é amor, o tambor é paixão, misturado e aprendido de geração em geração. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, bate forte, menino, que eu quero escutar. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, menino que toca, não precisa chorar. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, bate forte, menina, que eu quero escutar. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, menina que toca, não precisa chorar. Ele correu até o quintal, subiu em uma árvore e lá do alto ficou assistindo o movimento dos homens que organizavam os tambores em círculo. E era assim todos os fins de tarde. Os tambores tinham tamanhos e formas diferentes. Isso atiçava a curiosidade de Jó. O som que eles entoavam fazia com que o menino não parasse quieto. Ele tentava se equilibrar num galho, cai, não cai, irresistível. Então ele esperava o sinal para descer e se juntar aos homens mais velhos. Fitava as mãos sobre o couro do tambor. Havia mais do que música naquelas batidas. Havia coração. Batidas de Oclã. O pai de Jó ficava orgulhoso em saber do interesse do filho pelo instrumento. Afinal, a história de tambor havia passado de geração em geração em sua família. E Jó era um menino inteligente, que gostava de ouvir as histórias da origem do seu povo. Seu avô era o guardião de muitas dessas histórias. Um dia, Jó perguntou ao seu querido avô como ele sabia de tantas coisas assim. Como havia conseguido guardar aquela montanha de histórias na sua cabeça? A resposta saiu direto de Oclã e escorreu como uma cascata pela boca, deixando cada palavra encharcada de emoção. Jó, eu ouvi as histórias contadas pelo meu pai, pelo seu avô e pelos meus tios. Eles também ouviram de outras pessoas, e assim por diante. As histórias navegam como num mar de memórias e de sentimentos
E a nossa linha do tempo é a linha do horizonte. Não tem fim. Para o bom navegador, as lembranças são como os ventos que sopram as velas rumo ao porto seguro. O menino de cócoras, braços debruçados sobre as pernas, ficava olhando para seu avô com tanta admiração que se perdia nas imagens criadas pelo som de sua voz. Depois de um longo tempo em silêncio absoluto, o menino dava-lhe um abraço bem apertado e saía correndo, atravessando as sombras das árvores, como se fosse um reizinho, livre, desbravando as savanas africanas, sem medo algum. Naquele dia, depois da cor púrpura deu lugar ao escuro brilhante da noite, os sons dos tambores foi diminuindo e os homens dispersando. Está na hora de entrar, Ijó, chamou a mãe. Escondido, como se estivesse fazendo algo errado, o menino aproveitava a distração do pai para se aproximar daquele instrumento que era maior do que ele. Quer aprender a tocar? Perguntava o avô, que estava tão escondido quanto o menino, observando. Mas eu não sei. Ainda sou muito pequeno para aprender. Ou não sou? O avô se aproximou do menino e colocou a mão do neto sobre a sua e ambas sobre o tambor. E antes de tocarem juntos, Ijó ouviu uma história. Sim, o avô contou uma história para o menino. E a história que o avô contou começou assim. Era uma vez uma aranha que construía sua casa dentro de um grande tambor. Alojada, ela passava os dias tecendo os fios quase incolor, quase prateado da sua teia. A aranha dançava, vez que o som do tambor ecoava. Um dia ela saiu da teia e nunca mais voltou. Ficou encantada com o que viu do lado de fora. Decidiu morar no alto de uma prateleira. E lá do alto, ela conseguia ficar em frente aos instrumentos. Ela se perguntava quem era aquele homem que com as mãos fazia surgir o som da batida do coração. Jó, nós somos o próprio tambor, finalizou o vô. E dizendo isso, os dois começaram a tocar. O menino era todo som. Depois, ele tirou a sua mão e deixou apenas a de seu avô. E começou a se movimentar ao ritmo da batida. Da cozinha, da porta da cozinha, que dava para o fundo do pátio da casa, o pai e a mãe de Jó admiravam a cena. Não é à toa que escolhemos o nome de Jó para esse menino, disse o pai. Não é mesmo? Ele traz a dança no nome e no corpo, a curiosidade nos olhos e nas mãos, o talento de tocar o tambor, completou a mãe, com um olhar distante e ao mesmo tempo tão perto do filho. Assim como a aranha tece sua teia com um fio quase invisível, nós tecemos a vida com um fio transparente da memória, forjando como um esmerado ferreiro nossa história. O avô pensou, mas não disse. Haveria outras oportunidades, outras noites e outros tambores.
O tambor virou o tempo. E tornou uma tradição. Em qualquer complemento, instrumento de devoção. E bendito e louvado esse conto acabado. E o mais interessante dessa história, Batidas de Oclã, é que no final do livro, né, a escritora Rosane, ela traz vários modelos de tambor, as características de cada um. E isso dá um projeto literário muito legal, termina com a apresentação da Mônica Papesco, que é a ilustradora, e da Rosane Castro, que é a autora dessa belíssima obra, que eu sou fã, Batidas de Oclã. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Até o próximo encontro. Espero que eu tenha ajudado. Coloco lá no grupo as referências dos livros que eu trouxe para vocês. Muito obrigada e até o próximo. Valeu!